Cari! Bom Bom dia, dia. Paulo. Sextou. Acabei de saber. Hoje é teu aniversário? Hoje, pô, todo ano é meu aniversário nesse dia. Todos os anos é nesse dia. Bom, a Terra gira, né? Ela faz este movimento em torno do seu eixo magnético. É isso aí. Tá muito ruim o seu som hoje. Não sei por que ele é sempre tão bom. Vê. Peraí, eu troquei de computador, hein? Ah, é? Tá ruim? Tô com o computador zero bala, hein? Ontem acabou a instalação. O meu anterior, ele pediu arrego. Era uma máquina muito antiga. Acabei de comprar um computador zerinho. É de uma velocidade que eu... É como se eu tivesse que começar a operação dele de novo. Melhorou o som? Não, não melhorou. Você mudou seu computador? Mudei. Mas a câmera e o som são da velha câmera que eu mantive a mesma. Curioso, a qualidade do som mudou, é? É, parece como se você estivesse longe, sabe? É mesmo. E eu coloquei os alto-falantes aqui no máximo. É que os meus alto-falantes é que não estão muito bons, eu acho. Mas o som é o mesmo. O computador é novo. Zerinho, estreado anteontem. Parabéns, feliz aniversário, Mauro. Obrigado. Vamos embora. Hoje vamos fazer com esse som. Tá um pouquinho ruim, mas dá para entender perfeitamente o que você está falando. A Kátia Moreira dizendo aqui, a branquitude é patética, inclusive aquela à esquerda. Um sem número de homens brancos fazendo merda na vida pública, mas o que precisa ser evitado é o Joaquim Barbosa. Pois é, não dá. Lamentável esse tipo de afirmação, realmente não dá. Né? Acho profundamente racista, né? A mesma coisa. Ah, tá aí a Dilma para mostrar que mulher não pode estar na política. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui. Bom dia. Sabemos que as empresas fazem cortes, mas a demissão do Jean de Freitas põe a Folha definitivamente na direita. Perderam o que resta de prestígio. Vamos embora. Bom, Valério, eu queria um olhar teu para este momento. É um momento, me parece a primeira vez em que, de fato, a extrema-direita, essa extrema-direita de tintas terroristas, está encurralada, né? Para valer. A operação de ontem confirma o discurso do Alexandre de Moraes nesta semana, no dia da diplomação. Recordemos que ele teve, digamos, conquistou a luz da ribalta, como se dizia no passado, quando afirmou com todas as letras que a existência de uma extrema-direita que, após as eleições, mantém acampamentos em frente dos quartéis, isso demonstra que há uma rede de organização por trás desta operação, que se articula através destes modernos canais de comunicação, que são as redes sociais, e que tem obedece a uma estratégia que contra-revolucionária, digamos, a uma extrema-direita que não reconhece a legitimidade do processo eleitoral, é uma ameaça à governabilidade de Lula, na verdade, um partido-movimento que tem programa, que tem finanças e que agita um movimento político-cultural que exacerba, excita, exalta a defesa de tudo que há de mais reacionário e privilegiado no Brasil. É um movimento rancoroso, ressentido, que expressa o medo da perda de privilégios.
é um movimento dos setores ligados criminosamente à expansão da fronteira agrícola, portanto, tem uma base social no agronegócio e fraturou o país. Digamos, é uma fratura que confirma a implantação nacional e a capilaridade social, mobilizando o que há de mais retrógrado no país. É a defesa do privilégio, portanto, é a defesa da supremacia dos homens sobre as mulheres, é a defesa do racismo, é a defesa da supremacia dos brancos sobre os negros, é a defesa, portanto, do dinheiro e do poder, é a expressão da homofobia, é tudo que há de mais atrasado e reacionário. Mas tem capacidade de mobilização. Mal, quero alertar aqueles que nos acompanham. A extrema-direita no Brasil não é somente uma força eleitoral. Ela é uma força eleitoral, lembremos que Bolsonaro teve 58 milhões de votos, mas ela tem uma presença dentro das instituições do Estado, ou seja, o que nós estamos denominando como bolsonarização das instituições do Estado, pela influência da extrema-direita nas polícias, na justiça, em todos os... na maçonaria, em muitas organizações da sociedade civil, ela revela a fratura da sociedade brasileira e, portanto, é uma ameaça às liberdades democráticas. A derrota eleitoral do Bolsonaro, ela mudou a relação política de forças, mas ela ainda não inverteu a relação social de forças. Em terminologia marxista, o que significa isso? Significa que houve uma vitória política que mudou a conjuntura, claramente. Foi por 2 milhões de votos, mas vencemos as eleições. Mudou a conjuntura. A conjuntura são os tempos mais curtos da política. Mas há uma contradição, é uma situação transitória, porque a relação social de forças, ela é algo mais profundo do que a luta de partidos. A relação política de forças é mais favorável. Ela está na superestrutura do Estado. É a luta de partidos, a disputa de ideias nas instituições. Portanto, ela se dá nas alturas da vida social brasileira. Na estrutura da sociedade estão as classes e as suas frações, em posições respectivas. Então, como está a situação hoje das classes? A classe dominante, ela está dividida, como estava antes do processo eleitoral. Há uma fração, entretanto, majoritária na massa da classe dominante, daquilo que poderíamos chamar o universo dos patrões, que é muito heterogêneo, porque tem os pequenos patrões, os médios patrões, os grandes patrões. Nesta massa da burguesia, o bolsonarismo é muito influente. Bolsonarismo, o que está? Desculpa, não deu para entender. Dessa massa da burguesia, o bolsonarismo é muito influente. Muito influente. É uma fração menor da classe dominante, porém mais rica, mais concentrada, que tem um pensamento estratégico. O pensamento, ou seja, uma orientação de que o regime democrático que surge da crise da ditadura deve ser preservado, pressionando o governo Lula de dentro, por dentro, e pressionando de fora para dentro o governo Lula. É interessante o que você traz, porque o que você está dizendo é o seguinte: não dá para falar, talvez, na expressão correlação de forças no interior desse território geográfico chamado Brasil, e que se expressa até para além das suas fronteiras, nas suas embaixadas, nas suas comunidades no exterior, tem várias correlações de forças distintas atuando. Então, você olha, por exemplo, a diplomação de Lula. A diplomação do Lula mostrou que a cúpula institucional do país está fechada contra Bolsonaro e com, vamos dizer assim, a redemocratização do país. Estava lá toda a elite institucional do país, exceto os 2 ministros do Supremo indicados pelo Bolsonaro, estava lá. Todo mundo, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. Quando você vem
para as classes sociais, o cenário é de uma ruptura, de uma divisão completamente diferente dessa. Exatamente, é disso que se trata. Tá A bom. superestrutura, há uma nova. No país há uma nova conjuntura, Sim. mas a relação política de forças mudou. Na relação social de forças ainda não. Por quê? Ainda que o humor na classe trabalhadora esteja mais elevado, há uma sensação de alívio nas empresas, nas universidades, enfim, nas grandes cidades, onde a esquerda tem mais presença, há uma sensação de alívio, mas ainda o quadro herdado dos últimos 6 anos deixa a classe trabalhadora insegura. Há insegurança porque tivemos muitas derrotas, ou seja, ocorreu mesmo a reforma trabalhista, isso impacta a vida das pessoas. Ocorreu a reforma da Previdência, impacta a vida das pessoas. Ficou muito mais difícil viver com os salários, ficou muito mais difícil conseguir se aposentar e o desgaste do aumento da inflação nos últimos 2 anos deixou aquilo que nós podemos dizer a luta pela sobrevivência muito mais amarga. E, portanto, a angústia, ainda há insegurança da classe trabalhadora nas suas próprias forças, ou seja, na capacidade da sua luta transformar a sua vida. Vai melhorar. Nós estamos sentindo que esta situação contraditória é transitória. Mas o que vai prevalecer? Ainda não sabemos. Sim. O que vai prevalecer? Sim. Falando ainda neste segmento, mas mudando ligeiramente foco, só antes registrando a Márcia Simão, dizendo aqui, eu apareço um pouco aqui, mas hoje não poderia deixar de te parabenizar. Obrigado, Márcia. Muita saúde, muitas felicidades. Parabéns também pela sua parceria com o Plínio. Foi uma boa conquista desse ano, realmente. Para nós dois, acho que a gente se deu super bem. Legal. Obrigado, viu, Márcia? E registro também que o Manuel, grande Manuel, renovei minha assinatura de membro, em que pese ser amarelo. Tá bom. Legal, Manuel. Muito bem. Muito obrigado pela tua renovação. Você é uma figura sempre presente, relevante aqui com a gente. Porque é o seguinte, eu não sei, você viveu muitos e muitos anos em Portugal. Essa expressão gato escaldado tem medo de água fria existe por lá também? Ou até, talvez seja originária de lá, existe, né? Sim. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Memória. A memória. A memória. Mas me parece que a gente tem hoje uma postura, para usar a linguagem alquiminiana, uma postura do poder entrante em relação ao poder sainte, me sinto um pouco diferente do que foi lá no fim da ditadura. Quando a gente vê lá o fim da ditadura no final dos anos 70, o discurso do poder entrante, das forças democráticas, era de conciliação, reconciliação nacional, virar a página, apagar o passado. Me parece que dessa vez está diferente, né? Você vê lá o Flávio Dino dizendo, não vai ter anistia, não. Quem cometeu crime vai ser punido. Haverá a punição. Me parece que tem uma postura um pouco diferente em relação àquela postura dos setores democráticos na virada da ditadura, né? De que desta vez não tem essa história de anistia, de virar página, de passar a borracha, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Eu diria que há sinais contraditórios. Okay. Veja, vamos, digamos, manter a mente aberta. Há o Flávio Dino, que declarou claramente crimes que foram cometidos durante o processo eleitoral têm que ser investigados. Há o discurso do Alexandre de Moraes, dizendo a mão não vai tremer. Há a operação de ontem, que teve significado, algumas poucas prisões, mas recolheram muita informação, muito material sobre a operação da rede subterrânea da extrema-direita. Por outro lado, há a indicação do José Múcio para o Ministério da Defesa e a defesa da proposta de que o critério de antiguidade vai prevalecer na escolha dos comandantes das 3 forças, o que não é um pequeno problema, porque um dos elementos chaves da implantação institucional do bolsonarismo foi a sua penetração, eu diria, verticalizada na oficialidade das Forças Armadas. Ou seja, o bolsonarismo ele não tem somente respaldo
na alta oficialidade, ele tem uma forte penetração na média oficialidade. E portanto, ainda que seja obscuro, né, a situação das Forças Armadas não tem nenhuma... não há muito conhecimento público, por variadas razões, mas o fato é que, no que remete às Forças Armadas, a sinalização da indicação de José Múcio é a busca de uma relação de respeito, estabelecendo um veto a qualquer tipo de subversão da ordem interna, ou seja, o respeito à corporação. Bom, isto cria um problema. Não foi o que foi feito na Colômbia com o Petro. Este é um elemento. Há um segundo elemento, que é que a tática utilizada para a aprovação da PEC da transição chegou a um impasse. Vamos dizer com todas as letras, qual foi a tática? A PEC da transição é chave, é decisiva, é progressiva, é indispensável. Qual foi a tática? A tática foi dividir o Centrão. A tática foi tentar atrair o Lira para garantir que uma parte do Centrão garantiria uma votação próxima a 400 votos, ou seja, uma votação arrasadora. A tática de transformar o Lira num operador da PEC da transição chegou a um impasse, porque ela repousava no dilema de um calendário e no dilema de um problema, que eu diria, institucional. O problema do calendário é que a votação teria que ter ocorrido até hoje. E agora nós estamos, digamos, nós estamos num impasse, que a votação ficou para a semana que vem, não há nenhuma, a menos que ocorra hoje, sexta-feira, no dia do teu aniversário. Se vier, é uma coincidência simpática, mas me parece que é muito improvável que ficou realmente para a próxima semana. Sim. Então nós temos um problema, que é que o Lira passou uma rasteira. Ele jogou com o calendário. Aparentemente vai ficar para terça que vem, depois de o Supremo derrotar a ideia do fim completo do orçamento secreto. O problema institucional é o orçamento secreto. Era o orçamento secreto. Bom, ainda que muito dividido, mais do que poderia parecer, tudo indica que o Supremo vai considerar inconstitucional, liderado pela votação da Rosa Weber, as emendas do relator, o orçamento secreto. Muito bem, a chave política da negociação com o Centrão é o orçamento secreto. São mais de 20 mil milhões de reais. Veja, um país que nós temos que, digamos, para que aqueles que nos acompanham tenham uma referência, o PIB está estimado em 10 trilhões de reais. Nós estamos falando de 2% do PIB. É gravíssimo. Então, nós estamos falando de uma massa de dinheiro gigantesca. E o Lira está, em primeiro lugar, defendendo os interesses do Centrão, que é preservar o controle desta parcela do orçamento. Essa é a sua chave. E está chantageando o governo de transição de que não haverá aprovação da PEC da transição se o Centrão perder todos os 20 mil milhões. Ele quer saber o que dá para salvar. Ao quantos milhões de reais o governo de transição aceita manter, ainda que com uma nova vestimenta, uma nova, de forma dissimulada, dentro da PEC da transição. E de fato me parece que é essa nova roupagem que está sendo dada. Hoje tem uma votação para mudar o orçamento secreto, ele fica mais transparente, e o Gilmar Mendes e o Lewandowski já sinalizaram que, se a Câmara mudar, também podem ir para uma posição mais conciliatória. Me parece que está havendo uma repactuação na base de dar uma cacetadinha de leve no Lira, mas ao mesmo tempo manter o poder dele. Acho que tem né, o caminhão de melancia está se ajeitando aí, o caminhão de melancia das elites, né? Mas, de qualquer maneira, o que você está trazendo é interessante. Gato escaldado tem medo de água fria. No interior desse governo de transição de frente ampla, tem muitas disputas, quase tudo é disputado. E uma delas é em relação exatamente às punições
dos crimes cometidos durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. Né? É um processo. A PEC transição tem que ser aprovada, ela é absolutamente essencial. Sem a PEC transição, o governo já começa numa situação de crise, mas o preço tem que ser pensado. E, para ser honesto, a estratégia política da negociação com o Lira é bom reavaliar. Por quê? Porque o Lira quer ser reeleito. Então, está mais ou menos claro que o Lira não merece nenhuma confiança, ou seja, de que o Lira obedece a interesses muito reacionários, é muito perigosa a relação com o Lira, e talvez tivesse sido mais inteligente, ainda que isso imporia mais audácia, mais ousadia, uma tática de encurralar o Lira, se apoiando no fato de que a ampla maioria do povo apoia a PEC da transição, considera que o direito dos famintos a comer vem antes da insegurança do grande capital com a rolagem da dívida pública. Sim. Tem que haver prioridade sentindo as proporções. O Brasil está numa crise social que é de uma gravidade espantosa, simplesmente inacreditável. Nós estamos entrando na terceira década do século XXI, entendendo? Temos dezenas de milhões de famintos. E um personagem como o Lira está dizendo, primeiro, o meu mingau, quero aqui saber o que vai acontecer com as emendas do relator, porque nós queremos ganhar prefeituras daqui a 2 anos e precisamos desse dinheiro o ano que vem para manter... E o Armínio Fraga dizendo, primeiro, o dinheiro da rolagem da dívida para nós, né? Claro, e do outro lado, o mundo dos e o BTG Pactual dizendo, primeiro, os dividendos da Petrobras. Claro, primeiro o meu mingau. Mas veja, isso num país como o Brasil. E nós estamos tratando o Lira, que é o representante de interesses obscuros, nefastos, impublicáveis, que esta articulação dos deputados com os prefeitos pelos interiores do Brasil afora, com toda a delicadeza e com todo o respeito. O Lula já foi 2 vezes reunir com o Lira e dizer, pelo amor de Deus. Até o Bolsonaro concordou que tinha que aumentar o valor do programa de transferência de renda. Agora, é um cenário complexo, porque mesmo em, por exemplo, você vai lá, o Renan Calheiros. Adoro. Renan, um beijão para você, Renan. Maravilha, Renan. Agora é o seguinte, cara, é o grande inimigo do Lira em Alagoas. Ele parece ser um paladino, né, da justiça, da modernidade, da contemporaneidade. Cara, fiquei impressionado ontem. A nora dele, mulher do Renan Filho, ex-governador e agora senador como Renan, foi ontem simplesmente eleita conselheira do Tribunal de Contas de Alagoas, a Renata Calheiros. É assim, o patrimonialismo é um negócio impressionante, cara. E aí a gente vai dizer, o Arthur Lira é terrível, o Renan é ótimo. Porra, Renata Calheiros eleita do Tribunal de Contas, ela vai julgar as contas do governo do marido dela. Estou só rindo. É porque eu tenho dia de aniversário, eu não sabia, já estou bem humorado, mas a gente tem que rir. Exatamente, esta é a herança das relações impublicáveis que unem a riqueza ao poder na história do Brasil. Uhum. E, portanto, nós estamos falando de dinastias políticas que são a expressão de uma casta. Veja, o conceito de casta, tem muita importância no marxismo. A tradição marxista não trabalha só com o conceito de classe, frações de classe. Trabalha também com o conceito de casta. Casta é um grupo social protegido pela imobilidade, que se perpetua indefinidamente. Então, as castas são segmentos privilegiados. Este conceito ele é utilizado, evidentemente, com o sentido das proporções, em várias dimensões. Por exemplo, nos sindicatos, infelizmente no Brasil, há uma situação de castas, ou seja, há uma parcela imensa dos aproximadamente 2.500 sindicatos no Brasil
que são dirigentes sindicais que se perpetuaram durante 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos. Ou seja, governaram mais tempo do que Gengis Khan governou na Mongólia. E nós temos que lembrar que há eleições dos sindicatos. No entanto, eles se perpetuaram indefinidamente, porque é o controle do poder que garante os seus privilégios. Na burguesia brasileira, existe também este fenômeno. Em alguns estados, por fatores variados, a concentração da riqueza é muito grande. É muito grande. São muito poucas famílias que, de fato, têm grande dinheiro. Pelo peso que teve historicamente o latifúndio, pela concentração, portanto, da propriedade da terra durante a longa história do Brasil agrário, pela relação entre o controle da terra e o controle das instituições, que envolve, em primeiro lugar, a relação com a justiça e, em segundo lugar, a relação com as polícias. Nós vamos ver que estas redes, não vamos ficar só focados em Alagoas, que é um estado que já nos deu tantas alegrias, né? A Marta veio de Alagoas, o Javan veio de Alagoas. Vamos lembrar que este fenômeno nós podemos vê-lo não só em Alagoas, mas vamos vê-lo em todo o Norte e Nordeste. E em algumas regiões do Sudeste e do Sul também. Não é somente nas regiões mais agrárias, onde a urbanização é um processo ainda incompleto. E aí então surgem estas castas que autores, inclusive de origem liberal no Brasil, classificaram como a condensação do patrimonialismo. Sim. Ou seja, a confusão completa entre o que é o espaço da vida privada e o espaço da vida pública, a apropriação do Estado pelos interesses particulares, sem regras que estabeleçam de forma mínima a legitimidade da luta pelo poder. De tal maneira que, no passado, os conflitos entre os clãs dentro da casta se resolviam à bala, se resolviam aos tiros, se matavam uns aos outros. Sim. Dois lugares em que as castas estão solidamente estabelecidas no país são o Poder Judiciário e a esfera militar, né? Você vai no Exército, o tataravô foi militar, o avô, o pai, agora o sujeito. Você vai nas escolas militares. Outro dia entrevistei a Helenira, do Sindicato Nacional dos Professores e Servidores das Escolas Federais. As escolas militares estão vinculadas a esse sindicato. O esquema lá é o seguinte: é filha de general, filho de general, ninguém põe a mão. Não precisa fazer coisa nenhuma, está promovido. Automaticamente vai sair da escola militar para ser militar também. No judiciário é a mesma coisa. E não é o Nordeste, né? Esse preconceito. Não, no Brasil inteiro. Inclusive em 2016. A filha do Fux, a Mariana Fux, é desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Do próprio Rio, nem mudou de estado. Pois do próprio Rio de Janeiro. Então é assim, são castas incrustadas no aparelho de Estado. Então dá para entender por que juiz ganha tanto, por que militar tem 8 mil militares no Estado brasileiro. Né? Essas castas se movem. E no passado, sejamos justos, também no Itamaraty. Oi? No passado, sejamos justos, também no Itamaraty. Também no Itamaraty. No Itamaraty, sim. No Itamaraty, era um processo em que, geração após geração, algumas famílias iam sendo especializadas. É uma divisão de papéis dentro da classe dominante. Isso. Tem que há uma especialização e os filhos herdam o respeito conquistado pelos pais. A minha família, a família da minha mãe, a família Montarroios, vinha desta relação entre militares e Itamaraty. A família do meu pai, não. A família de camponeses pobres da colônia, do Vale do Itajaí. Perfeito. Wilson Wirlon Alexandrino. Parabéns, Mauro. Muitas felicidades. Infelizmente, hoje temos uma ditadura dentro da Câmara dos Deputados chamada Arthur Lira. Azuma Rodrigues, parabéns, Mauro, extensivo a outros jornalistas da revista Fórum, pela cobrança na composição dos ministérios. Outros canais progressistas simplesmente ignoram o assunto. Eu sei que custa fazer cobrança, ainda mais num poder entrante, para usar a expressão do Alckmin, todo mundo quer ficar bem com o poder entrante, aí não faz crítica, porque sabe que se fizer crítica, está cortado, é assim que funciona mesmo.
Cláudia Soares, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí. Acho que esse ditado não tem lá em Portugal, não. Não tem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não há uma tradição de pirão. Há uma tradição de papas, como todo o Mediterrâneo, todo o sul da Europa. É uma tradição do que nós chamaríamos a comida camponesa. Os camponeses perdiam os dentes relativamente cedo. Então, há uma imensa variedade no Mediterrâneo, pouco conhecida no Brasil, das papas. Em Portugal há uma enorme tradição das açordas, porque é uma espécie de pirão feita com miolo de pão velho. Eu vi, curiosamente, no Chile também há uma... A sorda é uma delícia, é verdade. Você já provou a sorda? Às vezes a sorda... Delícia. Vegetarianas, né? As sordas de cebolas, as sordas de alhos, que é mais comum. Coloca-se, quando a vida está um pouco melhor, um pouquinho com ovo escalfado, como eles dizem lá, ou um pedacinho de linguiça, para dar um pouco de intensidade ao prato. O Eduardo Campos, dizendo que o Eduardo Campos fez a mesma coisa com a deve ser mulher, talvez, Ana Reis. Ela foi nomeada ministra. A mãe, perfeito. Com a mãe Ana Reis. Ministra do Tribunal de Contas durante o governo Dilma. É isso aí. Eles vão se eternizando mesmo. É impressionante. Eu queria agora, e você imagina, o trabalho duríssimo, né? Trabalhar no Tribunal de Contas de Alagoas, realmente, a Renata Calheiros vai ter muita dificuldade para estar em Brasília com o marido, porque o trabalho no Tribunal de Contas de Alagoas deve ser um negócio estafante, muito exigente. Paula Daniela Paiva, livraria, legal, Paula. Muito obrigado aqui pelo teu apoio. Vamos falar de ministério? O primeiro nome do PSOL no governo Lula, que eu vi até agora, é o do Marivaldo Pereira, que foi anunciado essa semana pelo Flávio Dino como uma secretaria que será criada no Ministério da Justiça, Secretaria de Acesso à Justiça. Marivaldo Pereira, filiado ao PSOL, acho que não é da direção do PSOL, não sei que referência você tem dele, para uma pasta para cuidar das relações do Ministério da Justiça com os movimentos sociais e com aqueles que não têm poder para se colocar diante do Ministério e da Justiça no Brasil. Você conhece o Marivaldo? Não, eu já o encontrei pessoalmente. Ele esteve uma vez, quando foi constituída a resistência, houve um evento na Universidade de Brasília, ele foi gentil e apareceu, e me cumprimentou, mas nós não tivemos tempo de conversar, porque era uma sessão pública. O PSOL amanhã reúne aqui em São Paulo, numa reunião presencial, a direção nacional. São largas dezenas de dirigentes de todo o país, e vai decidir este tema da relação com o governo Lula. E, neste momento, estamos, digamos, em plenas negociações. Vai ser uma sexta-feira de grande intensidade das negociações, para saber exatamente qual será a resolução. Existem 3 posições dentro da direção nacional do PSOL, e eu não me arriscaria a dizer exatamente qual vai ser o desenlace, porque depende, como eu te disse, dessas articulações para tentar construir o maior consenso possível. O que é absolutamente seguro, que não vai ter surpresa para aqueles que estão ouvindo. O que é absolutamente seguro é que o PSOL vai defender a governabilidade do Lula, ou seja, a legitimidade da vitória do Lula no processo eleitoral, e como ele compreende que o Brasil está fraturado, o PSOL vai se alinhar com o governo Lula contra a extrema-direita. Isto é absolutamente seguro. Há um consenso entre todas as tendências internas, as mais moderadas, as mais radicais, de que o país está fraturado, de que a relação de forças na sociedade exige como prioridade a derrota da extrema-direita. A derrota foi eleitoral, o bolsonarismo evidentemente não está intacto, senão o Bolsonaro não estava tão preocupado com o seu destino. Há boas razões para o Bolsonaro ter preocupações se será ou não investigado, condenado. Não por acaso, as articulações também coordenadas por quem, Mauro? Por quem? Pelo Lira. Da possibilidade de uma PEC para instituir a figura do senador vitalício, que garantiria a imunidade do Bolsonaro, fecha parênteses,
Então, isto é absolutamente certo. O PSOL vai ter um alinhamento na luta contra a extrema-direita e vai defender o governo Lula contra a extrema-direita. O problema da presença ou não no Ministério, isso ainda está indefinido. Há vários argumentos a favor e contra. Eu creio que o mais provável é que a resolução que venha a ser aprovada, mas isso é uma hipótese, você sabe que a vida tem surpresas. Eu espero que as negociações não entrem à madrugada, porque aqui entre nós já não tem mais idade para isso. Lembra como era quando a gente era garoto? Abria congresso da Uni e a madrugada eram reuniões e reuniões de conchados para ver qual é a resolução, qual é o acordo. E tem 15 tendências, então você sai de uma reunião com 3, para depois fazer uma reunião com 4, para depois fazer reunião com outras 6. No Brasil nós temos essa peculiaridade, né, que é que se decide sempre, não só na véspera, mas na madrugada da véspera. É uma maldição bíblica. Não, quantas vezes? Agora não aguento mais. Hoje realmente não dá. Mas a gente aguentava também, tinha uns remedinhos que a gente tomava, né? Que eu nem lembro mais, junto com o café, que era o seguinte: passava a madrugada e não ia dormir depois da madrugada, continuava, entendeu? Passava a noite, ia dormir só na noite seguinte. Era um negócio impressionante. Eu lembro que uma vez saí de um congresso da Uni e dormi 1 dia e meio seguido. Eu dormi alguma coisa em torno de 30 horas. Levantava, me alimentava, voltava para a cama e dormia. Levantava, voltava para a cama e dormia. Mas, enfim, voltando ao foco, muito provavelmente a resolução vai ser que o PSOL não vai indicar, não vai pedir cargos. Vai fazer a defesa dos 12 pontos da plataforma, que foi a contribuição que fez ao programa, mas não indicará cargos. E isso significa que, se militantes, simpatizantes ou, eventualmente, quadros do PSOL forem convidados, devem se licenciar se licenciam do partido, se suspendem sua participação no partido para entrar no governo. Até o momento, só por suposto, vamos dizer que uma Sônia Guajajara vá para o governo. Nessa altura do campeonato, estou achando difícil ser ela ministra, mas vamos supor que seja. Ela, então, se licenciaria do PSOL. Claro. Está difícil, né? Eu não estou sabendo, eu não tenho falado com a Sônia. Não, estou achando que está difícil porque seria abrir mão de uma parlamentar, né? E de um mandato indígena, né? Metade da bancada hoje, a bancada indígena no Congresso tem uma indígena de extrema direita lá, bolsonarista, mas a bancada indígena identificada com os povos originários são 2 pessoas, né? Ela, a Sônia e a Célia. E a Célia Chacriabá. Se ela sai, perdeu metade, né, da bancada indígena. Isso é um problema. Vamos ver. Não sei, então, quer dizer, qualquer pessoa que vá terá que se licenciar do partido por uma questão que você, de fato, colocou aqui, né? Quando se vai para o governo, a tradição é que a fidelidade deixa de ser ao partido e passa a ser ao governo, né? Exatamente. Quer dizer, expliquemos para aqueles que nos acompanham. A disciplina de governo é superior à disciplina de partido. Ministros não podem atacar publicamente outros ministros, e muito menos a presidência da República, e imaginar que a sua presença no governo continuaria. Portanto, os ministros têm os direitos, aqueles que estão em primeiro, em segundo e terceiro escalão, devem, primeiro, lealdade ao seu governo. E veja, a lealdade política é indivisível da honestidade política. Veja, ministros têm não somente o direito, mas têm o dever de dizer o que pensam. Vou repetir. Ministros, chefes políticos, lideranças políticas, não têm só direito de defender o que pensam, têm dever de defender o que pensam. Líderes políticos não podem esconder as suas ideias, não podem ter duplicidade política quando estão no governo. A dissimulação política é uma técnica que, quando se entra no governo, é proibida. Proibida. Porque é romper as relações de confiança. A honestidade é a base de todas as relações de confiança na vida. Muito bem. O PSOL é um partido de esquerda
socialista, tem um impulso anticapitalista. Então, naturalmente, o PSOL, diante de um governo de frente ampla, vai ter posições críticas. É um governo de frente ampla que vai haver uma luta política imensa. Já está havendo luta política no momento da nomeação dos ministros. Exatamente. Veja, Mauro, o que você fez no início do programa é luta política. O Mauro está dizendo, digamos, em nome da sua condição de jornalista, tudo bem que é um governo de frente ampla, que tem que acomodar interesses de representantes de diferentes classes sociais, diferentes tendências políticas, diferentes... a expressão nacional federativa do Brasil, mas só será um governo diferente também se tiver representação dos mais oprimidos, os negros, as mulheres, os indígenas, os LGBTs. Nós queremos que a cara do Brasil esteja no governo, ou seja, que a Faria Lima fique sabendo que este governo ele une a classe trabalhadora, que é a base social fundamental, base social histórica da esquerda, o mundo do trabalho assalariado, mas é um governo que abraçou a causa dos oprimidos. Aqueles que nunca tiveram vez nem voz, e, portanto, queremos mulheres no governo, queremos negros no governo, queremos indígenas em posições de destaque, queremos LGBTs sendo porta-vozes dos interesses. Isto é luta política. Muito bem. O PSOL, enquanto partido, tem que preservar a sua autonomia. A independência política é o sentido da existência de um partido. Se o PSOL perder a sua autonomia, ele se transforma num satélite do PT. Bom, se o PSOL se transformar num satélite do PT, ele perde a sua razão de existir. Ele surge em função de uma avaliação durante a primeira década deste século de que era necessário um partido com um perfil anticapitalista, que fosse a expressão dos novos movimentos sociais que surgem na virada do século, a partir do impulso dos fóruns sociais mundiais que fizemos em Porto Alegre e de movimentos à escala internacional e que deram vigor a uma nova etapa do movimento feminista internacional, uma nova etapa no movimento negro, uma nova etapa no movimento ambiental, uma nova etapa no movimento LGBT, no movimento estudantil, no movimento de juventudes, enfim. Então ele surge em função da necessidade da defesa de um programa que não é o do PT. É um programa, digamos, mais à esquerda do que o governo do PT, para usar uma imagem científica. Veremos, a reunião é amanhã. Eu creio que se caminha para uma construção, espero, confio, desejo que se evite votações muito divididas e que se chegue à conclusão que o PSOL deve permanecer com autonomia e liberar. Não tem por que nós constrangermos camaradas nossos que eventualmente sejam convidados. Você acha que dá para construir maioria ao redor de uma resolução como essa? Acho. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Até hoje, né? Como você falou, dia do meu aniversário, eu tenho algumas orações, apesar de estar vivendo um momento de profunda crise de espiritualidade. Duas, basicamente. Né? A primeira que é assim: Deus me dê força para aos 80 anos começar tudo de novo. Como já comecei na vida várias vezes. E a segunda é a seguinte: Deus me livre de ser uma pessoa normal, dentro da normalidade. Eu, até porque eu sou sagitariano, para quem gosta disso, eu gosto de gente doida, eu gosto de... É isso, estou fora dos normais, E aí eu te digo o seguinte: esse PSOL está nesse universo, porque assim, isso é uma subversão da lógica da política. A lógica da política, Valério, diz o seguinte: eu quero colocar o cara do meu partido no governo, porque aí o meu partido vai usufruir de poder e de influência, e eu vou poder fazer indicações, eu vou poder estabelecer políticas, e eu vou ampliar a minha influência. Aí você vem e diz o seguinte: ok, pode ir, mas tem que se licenciar do PSOL. Aí eu digo, é um partido doido, gostei, né? Porque é uma subversão da lógica da política tradicional, né, Valério? Exatamente. Significa que o PSOL não é uma escada para carreiristas construírem voos solos
e se profissionalizarem na política usando a militância popular. Só um partido de militantes, ou seja, nós estamos falando dos operários que constituíram um comitê Lula-PSOL na Volkswagen Anchieta com 200 trabalhadores. É um partido que está implantado nas refinarias da Petrobras, é um partido muito influente entre os professores da rede pública, estadual, e municipais, em todo o país. É um partido que tem presença entre os estudantes universitários, é um partido que tem iniciativa nos coletivos feministas. As pessoas, elas são invisíveis, mas só são invisíveis para quem não quiser vê-las. Há um movimento feminista, há um movimento negro, há um movimento LGBT, e quem está neles conhece a turma do PSOL. A turma do PSOL atua lealmente no interior destes movimentos, em defesa de uma orientação política, mas não esconde, porque também na militância de base é preciso honestidade. Veja, na época da ditadura, a gente tinha que fazer trabalho de base e esconder quem a gente era. A gente tinha que se esconder. Por isso é que nas universidades, as correntes de esquerda, que eram clandestinas, atuavam com nomes de fantasia, com nomes poético-literários. As correntes se chamavam Refazendo, Caminhando, Novo Rumo, Vento Novo. Eram fórmulas poéticas. Atrás destas correntes estudantis existiam organizações marxistas clandestinas que tinham dirigentes presos e, portanto, camuflavam, dissimulavam a sua identidade política através de nomes literários para a defesa do seu programa. Muito bem. Nas condições das liberdades democráticas atuais, a esquerda é transparente. Nós não temos, repito, somente o direito, e nós temos o dever de que as pessoas que estão ao nosso lado sabem quem nós somos. Você não pode estar atuando no movimento estudantil e você é um militante do PSOL e ninguém sabe. É desonesto politicamente, porque é uma relação de manipulação política. Isso quem faz é a extrema-direita. A extrema-direita que está em posições de poder, os seus quadros inseridos na sociedade escondem que são fascistas, escondem que são bolsonaristas, porque sabem que se apresentassem, defendem as ideias da extrema-direita, mas não se identificam, o que torna para as pessoas comuns muito mais difícil saber quem são. Pensam que estão atuando somente com Francisquinho, com Joãozinho, com Fernandinho. Não, estão atuando com o senhor Francisco, que é articulado através de tal organização da sociedade civil, associação dos comerciantes, seja lá qual for a associação, que por sua vez está articulada numa rede subterrânea que tem boletins diários através do Telegram que articulam com a linha da intervenção. E é tudo obscuro, e é tudo desconhecido, e é tudo subversivo. A esquerda tem que ser transparente. Portanto, realmente o PSOL, como você diz, nós somos uma turma divertida, porque somos gente honesta, defendemos critérios honestos. E, portanto, nós defendemos o governo contra a extrema-direita, mas o governo Lula não é o nosso governo. É óbvio que não é o nosso governo, porque nós somos de esquerda mesmo. O Lula abraçou uma estratégia política que não é a nossa. A estratégia do Lula era a frente ampla, e ele não enganou ninguém. Ele colocou o Alckmin desde novembro de 2020 como seu candidato a vice, que era algo que pode simbolizar mais a frente ampla, que o Alckmin, que foi o candidato preferencial da burguesia nas eleições de 2018, não foi nas eleições de 1898, foi nas eleições de 2018 que o Alckmin foi o candidato. Só para encerrar, Valério, isso não quer dizer que eu estou vendo Eduardo Meirelles ali, vai entrar agora. Isso não quer dizer que o PSOL vai estar na oposição ao governo Lula. Ou quer? Não. A oposição ao governo Lula é a extrema-direita. Perfeito. Há uma oposição. É a extrema-direita e o bolsonarismo. Estão bem servidos de oposição. Nós vamos defender o governo Lula contra a extrema-direita, ao mesmo tempo que vamos pressionar, vamos ser a expressão das
das reivindicações populares, das reivindicações operárias populares, feministas do movimento negro, porque o governo Lula estará submetido a uma luta interna gigantesca. E, como você disse, temos... não há nenhum desrespeito, nem nenhuma deslealdade. Quando você toma a palavra e diz, espera aí, eu quero ver qual é a participação das mulheres nesse ministério. Muito bem, você está fazendo luta política. Bom, o que o PSOL vai fazer é, alinhado nas votações do Congresso Nacional, porque essa será o centro da sua tática parlamentar, que é um aspecto da tática política. Não é tudo a tática parlamentar. Alinhado na tática parlamentar, nas votações com o governo Lula, o PSOL vai estar sempre dizendo queremos mais. Queremos mais. Quando o salário mínimo for aumentado, nós vamos dizer voltamos a favor de uma vitória, mas devia ter aumentado mais. A burguesia tem que perder mais. O alinhamento com as causas populares tem que ser maior. Queremos mais, queremos mais. O lugar do PSOL ele só é útil se ele for o partido que dá a voz ao queremos mais. O Mauro quer mais mulheres no ministério. Bom, o Mauro está desenvolvendo uma tática parecida com a tática que eu estou defendendo para o PSOL e espero que amanhã seja aprovada no Diretório Nacional. Queremos mais. Perfeito. E o que você acha que vai ser a final de domingo? Estamos chegando ao fim, eu imagino. Vamos encerrar com isso, é verdade, a final. Não, primeiro, o que vai ser a final do sábado, né? Porque a gente aqui no Brasil nunca deu bola para essa disputa de terceiro e quarto lugar, mas pode ter certeza que para o povo do Marrocos, os povos árabes, os povos africanos, essa disputa de terceiro lugar vai ter grande relevância. Você acha que dá Marrocos ou Croácia? Marrocos, pelo amor de Deus. O mundo árabe, o povo africano merece uma alegria. Claro que futebol não é só geopolítica, a gente tem a mania de politizar tudo. Né? Mas a vida é o mundo que nós vivemos, está tudo politizado mesmo. Então, sábado, Marrocos, domingo, Argentina. Domingo, Argentina, né? Vamos torcer para a Argentina. Eu estou muito dividido, eu digo que eu sou 51% Argentina, 49% aqueles maravilhosos negros franceses, né? Que tem quase que nenhuma relação com aquela França. Eu também estou dividido, porque a França joga um futebol extraordinário. Bonito, né? E aqueles negros franceses são realmente maravilhosos. Agora, ver Messi no auge, né? Abandonar, né? Se aposentar com o título de campeão mundial. O Mbappé tem tempo pela frente, tem 23 anos. Eu acho que há uma justiça poética na vitória da Argentina. Da Argentina, também acho. E acho, sinceramente, que o povo argentino merece essa alegria. É isso aí. Valeu. Semana que vem vamos comentar. Beleza? O campeão mundial. Aniversário, Mauro, muchacho! Obrigado. Uma volta em torno do sol. Aquele abraço, meu velho. Abração, obrigado.